E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Iceberg de Cultos e Religiões. Esse tema foi muito pedido nos comentários e até o mestre Wendy Gu tem um vídeo no canal dele, mas eu fiz a minha própria versão, que provavelmente está muito pior. É importante lembrar que temos que respeitar todas as religiões e não espalhar desinformação por aí. Escutem o ET Bilu. Busque conhecimento. Papo sério agora, olhando olho no olho. Esse tipo de trabalho merece uma divulgação sua, um like, uma inscrição talvez, mandar no grupo de família para causar aquela treta. Vamos lá então, né? Bom, as primeiras duas camadas são de religiões bem conhecidas, com os conhecimentos e crenças amplamente difundidos. Então eu vou pular essas duas camadas porque eu corro menos risco de ofender alguém e temos muito o que cobrir aqui. O Zen Budismo é uma escola do budismo Mahayana que se originou na China e se desenvolveu no Japão. Essa tradição enfatiza na meditação como um caminho para a iluminação e também busca uma compreensão da natureza da mente e da realidade. Os praticantes do Zen Budismo geralmente buscam orientações de um mestre experiente, que auxiliam na meditação e nos conhecimentos gerais. Uma das práticas mais conhecidas do Zen Budismo é a meditação sentada, conhecida como Zazen. Muitas pessoas se interessam pelo Zen Budismo como uma forma de encontrar um sentido mais profundo para suas vidas. As Testemunhas de Jeová são uma organização religiosa que surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos. Essa religião cristã acredita em um único Deus, Jeová, e segue as escrituras da Bíblia como fonte de conhecimento e orientação. As Testemunhas de Jeová são conhecidas por visitas domiciliares e espalhar panfletos. É uma religião que costuma ser alvo de críticas e controvérsias, mas que continua crescendo no mundo todo. A fé Bahá'í é uma religião monoteísta fundada no Irã, no final do século XIX, por Baha'u'lláh. Essa religião acredita que há um único Deus e que se revela por mensageiros divinos, como Moisés, Jesus, etc. O Baha'u'lláh é considerado como o mais recente desses mensageiros, cuja mensagem era instalar a paz duradoura no mundo. Os Bahá'ís acreditam que a religião está em um processo de evolução e que aparecerão novos mensageiros no futuro. Eles também acreditam na importância da oração, meditação e da comunidade para o desenvolvimento espiritual. O sufismo é um movimento místico dentro do Islã que busca uma experiência mais pessoal de Deus. Nessa religião, acredita-se que há uma hierarquia espiritual, com os líderes sendo chamados de mestres ou guias espirituais. Os guias são vistos como pessoas que atingiram um certo nível de espiritualidade e podem ajudar as outras pessoas a atingirem esse nível também. Os sufis acreditam que a união com Deus pode ser atingida através do serviço aos outros, da oração e do amor. A música e a dança têm um papel muito importante no sufismo, como uma forma de devoção a Deus. O druzismo é uma religião monoteísta que surgiu no Oriente Médio. Os ensinamentos do druzismo são mantidos em segredos e compartilhados apenas com os membros que mais se dedicam na comunidade, chamados de ukal, ou sábios. A moralidade e a ética são importantes no druzismo e os membros são encorajados a praticar a caridade, a humildade e a honestidade. E eles também valorizam muito a educação e o conhecimento. O Shaivismo é uma das principais tradições religiosas do hinduísmo, que venera o deus Shiva. Os seguidores do Shaivismo acreditam que Shiva é o criador, destruidor e o mantenedor do universo. É o ser supremo que todos devem adorar e se render. E os seguidores do Shaivismo adotam uma variedade de práticas para mostrar essa devoção, como peregrinação para locais sagrados, leitura de mantras, entre outros. O zoroatrismo é uma religião monoteísta que surgiu há mais de 3.500 anos. É considerada uma das religiões mais antigas do mundo e teve muita influência na cultura e religião dos persas. Os seguidores do zoroatrismo acreditam que há um único Deus, chamado de Ahura Mazda, que ele é o criador de tudo.
Os ensinamentos do zoroatrismo incluem a importância da justiça e da busca do conhecimento e sabedoria, e também na vida após a morte. O judaísmo racídico é uma das correntes do judaísmo ortodoxo, que surgiu no século XVIII. Os Hassidim enfatizam numa conexão próxima de Deus e um estilo de vida modesto e honesto. Os Hassidim acreditam que Deus está bem próximo deles em todas as atividades do cotidiano e buscam essa relação próxima através de orações e práticas de jejuns, por exemplo. O calvinismo é uma corrente protestante que surgiu na Suíça, no século XVI, liderada por João Calvino. Os calvinistas enfatizam na soberania de Deus em todas as práticas da vida e na autoridade da Bíblia. Eles acreditam em uma doutrina conhecida como predestinação, que afirma que Deus já escolhe quem será salvo e quem não será salvo. O Rastafari é um movimento religioso que surgiu na Jamaica, no século XX. Os Rastafari acreditam em uma variedade de crenças cristãs e africanas. E a música desenvolve um papel muito importante no Rastafari, sendo o reggae o gênero mais associado ao movimento. As músicas geralmente abordam temas como liberdade, igualdade e a justiça social. E os Rastafaris também têm seus próprios rituais e tradições. Por exemplo, eles não comem carne de porco e usam uma certa plantinha aí, que chamam de erva sagrada. Wicca é uma religião moderna baseada em crenças pagãs pré-cristãs. Ela foi fundada na Inglaterra por volta de 1950 por Gerald Gardner. Os wiccanos praticam rituais e cerimônias que envolvem dança, canto e criação de círculos sagrados. Eles também realizam feitiços e magia e afirmam que é uma forma de demonstrar as suas intenções e energia. Embora a Wicca seja frequentemente associada com bruxaria, nem todos os membros falam que são bruxos ou que praticam algum tipo de feitiçaria. Universalistas Unitarianos é um movimento religioso que surgiu nos Estados Unidos, no século XIX. Ele foi formado a partir de dois grupos que tinham crenças similares, os universalistas e os unitarianos. Eles rejeitam a ideia de dogmas ou doutrinas fixas e encorajam a pessoa a buscar a sua própria verdade. O monstro do espaguete voador é uma figura fictícia que surgiu como uma forma de protesto satírico com o ensino do criacionismo em escolas públicas nos Estados Unidos. A ideia é que, se as escolas vão ensinar a teoria do criacionismo como uma alternativa à devolução, eles deveriam ensinar outras crenças também, como, por exemplo, o monstro do espaguete voador. O conceito do monstro foi criado por Bob Henderson em 2005, um estudante de física da Universidade de Oregon. E desde então, a figura do monstro do espaguete voador é uma espécie de símbolo por aqueles que lutam entre a separação entre igreja e Estado. E o movimento é uma forma de sátira religiosa, e seus membros se autodenominam pastafarianos. Entendeu? Porque pasta é macarrão em inglês. A ciência cristã é uma religião fundada por Mary Baker, nos Estados Unidos no final do século XIX. A religião tem como base de que a cura física pode ser encontrada através da oração. Os seguidores da ciência cristã acreditam que Deus é o causador de todo mal e bem, e que as doenças podem ser curadas através de oração. E essa religião ela é bastante criticada porque os seus seguidores eles rejeitam tratamento médico em caso de alguma doença grave. O satanismo laveiano é uma religião que foi fundada por Anton LaVey em 1966 e foi baseada na sua obra A Bíblia Satânica. Os seus seguidores acreditam que cada pessoa é responsável pela sua vida e pela sua felicidade e que a busca pelo prazer é uma forma de se autoafirmar. Eu falei da filha do Anton LaVey em um dos meus vídeos. Eu quero ver quem que vai ser a pessoa que vai lembrar e falar nos comentários. Falun Gong é um sistema espiritual de meditação que foi fundado em 1992 na China por Li Hongzhi.
Os ensinamentos do Falun Gong são baseados no princípio de verdade, compaixão e tolerância. Os praticantes acreditam que, seguindo estes princípios, eles vão alcançar uma maior harmonia espiritual e física. O Falun Gong tem sido alvo de perseguição na China desde 1999, quando o governo chinês acredita que o movimento é uma ameaça ao Partido Comunista. ISKCON é uma organização religiosa fundada pelo guru indiano. A filosofia do ISKCON é baseada no Vaishnavismo, uma tradição hindu que adora o Krishna como uma forma suprema de Deus. Os membros seguem uma dieta vegetariana estrita e evitam o uso de substâncias intoxicantes. A Cabala é um sistema místico e esotérico que surgiu por volta do século XII. A Cabala enfatiza a busca pela natureza divina através de meditação, oração e leitura do Torá. E a Cabala também inclui um sistema complexo de símbolos e correspondências, como a árvore da vida, por exemplo. O hinduísmo Srauta surgiu na Índia há mais de 2000 anos. É uma tradição religiosa que se concentra na execução de rituais e cerimônias em um local sagrado para obter bênçãos divinas. Os rituais do hinduísmo Srauta são muito complexos e envolvem recitação de mantras, oferendas e outras coisas complexas. O gnosticismo é um conjunto de crenças religiosas que surgiu no século II, em muitas regiões do Mediterrâneo. Eles acreditavam que o conhecimento, ou gnose, é a chave para a salvação, e esse conhecimento era alcançado através de um processo de revelação divina. A libertação da alma e sua ascensão aos planos celestiais era o objetivo principal do gnosticismo. Os Amish são um grupo cristão que surgiu na Suíça por volta do século XVII. Os Amish acreditam em viver uma vida simples e austera, baseada em conhecimentos religiosos. Eles enfatizam a importância da família, da fé e da tradição, e rejeitam muitos elementos da cultura moderna, como tecnologia e a moda. A comunidade Amish é geralmente agrícola e os seus membros trabalham duro para produzir tudo o que consomem, como alimentos e roupas. Eles vivem uma vida simples, longe da modernização. Vou te contar que às vezes dá vontade, viu? O Hoodoo é uma prática espiritual que surgiu nas comunidades afro-americanas, nos Estados Unidos. Os praticantes de Hoodoo usam uma variedade de ferramentas, como ervas, amuletos, para atingir os objetivos. As práticas do Hoodoo incluem cura espiritual, amor, vingança, entre outros. Os praticantes do Hoodoo acreditam que o mundo está cheio de espíritos e forças sobrenaturais, que podem ser canalizados para ajudar a atingir os objetivos. Hardline QAnon é um termo que se refere a indivíduos que seguem a teoria da conspiração QAnon de forma extrema. QAnon é uma teoria da conspiração da extrema-direita que surgiu no ano de 2017 e acredita que tem uma elite global formada por políticos e celebridades que estão envolvidas em uma série de escândalos, como tráfico sexual e etc. E os apoiadores desse grupo afirmam que o ex-presidente Donald Trump está trabalhando arduamente para desmantelar esse grupo. A Irmandade Muçulmana é uma comunidade islã fundada no Egito, em 1928. Desde a sua fundação, a organização cresceu e se espalhou em diversos países, e é considerada como uma das maiores organizações islâmicas do mundo. A organização enfatiza na importância da educação islâmica e da caridade. A Irmandade Muçulmana já teve vários conflitos com governos ao redor do mundo, e em muitos países ela é proibida. A 5% Nation é um movimento religioso que surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Ela enfatiza a importância da educação e do autoconhecimento. Eles acreditam que cada pessoa é uma divindade e que Deus é um ser interior e não uma figura externa. O nome 5% significa que apenas 5% das pessoas são capazes de compreender a verdadeira natureza do universo e devem liderar
o restante das pessoas. A religião do Peyote é uma religião indígena que surgiu no norte dos Estados Unidos e Canadá. É centrada no uso sacramental da planta do peyote, que possui propriedades psicoativas. Os praticantes da religião acreditam que a planta é sagrada e fonte de cura e sabedoria. A religião ela é reconhecida legalmente nos Estados Unidos e Canadá, e os membros podem fazer o uso da planta durante as cerimônias religiosas. Os cultos do cargo são movimentos religiosos que surgiram nas ilhas do Pacífico Sul durante o período colonial. Eles surgiram como uma resposta à chegada dos europeus, que trouxeram vários materiais e tecnologias que eram desconhecidos para o povo. Os adeptos dos cultos de cargo acreditam que os europeus foram enviados por Deus para trazer esses bens materiais e tecnologias, e que isso é uma forma de cumprir profecias. Eles fazem rituais religiosos e acreditam que através desses rituais eles podem atrair mais bens materiais e tecnologias para as suas comunidades. A magia do caos é uma prática religiosa que surgiu na Inglaterra na década de 70. Se concentra na flexibilidade e na personalização da prática mágica. A magia do caos rejeita a ideia de práticas mágicas fixas e pré-estabelecidas, e que elas podem ser adaptadas. A magia do caos também enfatiza na experimentação e de que cada prática pode ser adaptada para melhor servir um indivíduo. O mandeanismo é uma religião que se surgiu no Oriente Médio. A prática religiosa é centrada no rio Tigre, que é considerado sagrado. Eles acreditam que o rio é a morada dos deuses e que ele possui poder de cura e purificação. O Romuva é uma religião neopagã que surgiu na Lituânia. O nome Romuva significa santuário ou local sagrado e destaca a importância de locais sagrados naturais. Os praticantes do Romuva acreditam na conexão entre todos os seres vivos e na importância de viver em harmonia na natureza. A Igreja de Subdíneos é uma organização religiosa satírica que surgiu nos Estados Unidos, no ano de 1979. Eles acreditam em uma raça alienígena de sangue puro, chamado Yetis, que criaram a humanidade a partir de modificação genética. Esse movimento religioso também promove a ideia de que a humanidade será destruída em um evento apocalíptico, em uma data desconhecida. A Igreja Chinesa Underground é uma série de igrejas cristãs que operam independentemente do controle do governo chinês. As igrejas são lideradas por pastores independentes e por isso que são chamadas de underground, porque são subterrâneas. Os judeus Igbo são uma comunidade de pessoas da etnia Igbo que habitam o sudeste da Nigéria, que acreditam ter uma ancestralidade judaica. Eles afirmam ser descendentes das tribos perdidas de Israel e terem mantido as tradições judaicas por gerações, mesmo durante a colonização britânica da Nigéria. Desde então, os judeus Igbo mantiveram práticas como a circuncisão masculina, a observância do Shabat, o uso de símbolos judaicos e a abstinência de alimentos proibidos pela dieta judaica. O raelismo é um movimento religioso moderno que foi fundado na França em 1974 pelo ex-jornalista esportivo francês Claude Vorilhon, que adotou o nome de Rael. O raelismo afirma que a vida na Terra foi criada por uma espécie avançada de seres extraterrestres, conhecidos como Elohim, que foram mencionados na Bíblia e em outras escrituras religiosas. Os seguidores do raelismo acreditam que os Elohim criaram a humanidade através da clonagem e que Jesus Cristo foi um profeta que foi enviado para ensinar os ensinamentos dos Elohim. Eles também acreditam que a humanidade deve trabalhar em conjunto para construir uma embaixada para receber a chegada dos Elohim, que virão para ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente e cientificamente. O wahhabismo é uma interpretação ultraconservadora do islamismo sunita, que surgiu no século XVIII, na Península Arábica. Foi fundada por Muhammad al-Wahhab, um pregador e reformador religioso, que buscava um retorno ao islamismo original.
Os wahhabitas acreditam que o islamismo deve ser praticado exatamente como foi praticado pelos primeiros muçulmanos, e que qualquer inovação ou mudança é uma ameaça à pureza da religião. A Santa Muerte é uma figura venerada como uma deidade da morte em algumas tradições religiosas e culturais do México e dos Estados Unidos. A imagem da Santa Muerte é geralmente representada por um esqueleto vestido em um manto, segurando uma foice e outros objetos simbólicos. Os devotos da Santa Muerte geralmente buscam sua proteção e ajuda em assuntos relacionados à vida e à morte, como cura, proteção, justiça e prosperidade. Quem já assistiu Breaking Bad sabe como é. E quem nunca assistiu, o que está fazendo da vida? Shugendo é uma tradição religiosa e espiritual que tem suas raízes no Japão. O termo Shugendo significa o caminho da prática e da iluminação. E a prática envolve a busca da iluminação através de uma série de práticas ascéticas, rituais e cerimônias realizadas na natureza. Os praticantes do Shugendo geralmente vivem em comunidades em áreas remotas das montanhas e florestas, e passam anos em treinamento rigoroso e práticas de meditação, jejum, abstinência sexual, peregrinação e rituais de purificação. Eles acreditam que ao enfrentar e superar os desafios físicos e mentais da natureza, eles podem alcançar a iluminação espiritual. O sede-vacantismo é uma posição teológica dentro da Igreja Católica, que sustenta que o atual Papa não é o verdadeiro Papa, e, portanto, a sé apostólica está vacante. A palavra sede-vacantismo vem do latim sede vacante, que significa cadeira vazia, referindo-se à cadeira do Papa. Os sede-vacantistas acreditam que a Igreja Católica se desviou da sua doutrina original e deveria ser mais conservadora. O Nuwaubianismo é um movimento religioso fundado por Dwight York, que se autodenomina como o grande mestre Nuwaubian. Ele afirmava ser um mensageiro divino, enviado para ensinar a verdadeira história e as práticas espirituais dos antigos egípcios e sumérios. O movimento acredita em uma divindade suprema, que eles chamam de Deus Todo-Poderoso, e também reconhecem a existência de seres extraterrestres avançados, que supostamente visitaram a Terra no passado. Os seguidores do Nuwaubianismo seguem um conjunto de ensinamentos e práticas espirituais que incluem a meditação, a dieta vegetariana, o uso de ervas medicinais e a prática do celibato. Eles também acreditam na importância da educação e do conhecimento, e enfatizam o estudo da ciência, matemática e história. Em 2004, Dwight York foi condenado a 135 anos de prisão por uma série de crimes, incluindo fraude e abuso de menores. O budismo Dalit é um movimento dentro do budismo que surgiu na comunidade Dalit na Índia. Os Dalit são uma casta social considerada intocável dentro do sistema de castas hindu e, historicamente, tem sofrido discriminação e exclusão social. O budismo Dalit surgiu como uma forma de resistência a essa exclusão social e busca uma igualdade de direitos e oportunidades. Acredita-se que a comunidade Dalit tenha encontrado no budismo uma alternativa viável para se libertar da opressão e do sistema de castas hindu. O Latter Rain, ou Chuva Serôdia, é um movimento cristão protestante que surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1940. O movimento enfatizava uma renovação espiritual e um avivamento nas igrejas protestantes, com ênfase na experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo. Os adeptos do Latter Rain acreditavam que o movimento era o cumprimento de profecias bíblicas sobre a chuva serôdia, uma referência ao derramamento do Espírito Santo previsto no livro do profeta Joel, no Antigo Testamento. Eles pregavam que o Espírito Santo estava sendo derramado de uma maneira nova e poderosa, e que isso resultaria em uma grande colheita de almas para o reino de Deus. Aum Shinrikyo é uma seita religiosa japonesa fundada em 1984 pelo guru Shoko Asahara.
Ele se apresentava como um líder religioso com poderes sobrenaturais, capaz de curar e prever o futuro. A seita ganhou notoriedade em todo o mundo em 1995, quando realizou um ataque com gás sarin no sistema de metrô em Tóquio, que matou 13 pessoas e feriu cerca de 50 mil. A seita tinha uma forte ênfase na meditação e práticas espirituais intensivas, incluindo o uso de substâncias. A Sahara e outros membros da seita foram eventualmente presos, e a seita foi oficialmente dissolvida. Porém, ainda existem seguidores. O Templo da Ciência Mouro é uma organização religiosa fundada em 1913 por Timothy Drew, também conhecido como Noble Drew Ali, nos Estados Unidos. A organização é baseada em uma mistura de elementos islâmicos, cristãos e maçônicos. O movimento se originou em Newark, Nova Jersey, e rapidamente se espalhou para outras partes dos Estados Unidos. A crença central do Templo da Ciência Mouro é que os afro-americanos são descendentes dos antigos mouros, que eram muçulmanos do norte da África e governaram a Espanha por vários séculos. O templo ensina que os afro-americanos devem se reconectar com sua herança mouro-islâmica e se libertar da opressão branca através da reconstrução de sua identidade cultural. Os Cedros que Cantam, Ringing Cedars, é um movimento espiritual que surgiu na Rússia nos anos 1990, liderado por Vladimir Megre, um empresário e escritor russo. O movimento é baseado em uma série de livros chamado Anastasia, escritos por Megre, que descrevem a vida de uma mulher siberiana chamada Anastasia, que vive em comunhão com a natureza e segue um estilo de vida holístico baseado em ensinamentos espirituais. Os seguidores dos Cedros que Cantam acreditam que a humanidade deve voltar a um estilo de vida mais natural, em harmonia com a natureza. Eles buscam viver de acordo com os ensinamentos de Anastasia, que incluem a prática de agricultura natural, o uso de plantas medicinais e a construção de casas ecológicas. Os seguidores acreditam que a comunhão com a natureza e a alimentação adequada são essenciais para a saúde física e espiritual. Os Munis são membros da Igreja da Unificação, um movimento religioso fundado pelo reverendo coreano Sun Myung Moon, em 1954. A Igreja da Unificação é uma organização religiosa cristã que acredita que Sun Myung Moon é o Messias e Salvador da humanidade. A Igreja da Unificação prega a união de todas as religiões e acredita que a salvação pode ser alcançada através do casamento sagrado entre o homem e uma mulher escolhidos pelos líderes da Igreja. Os seguidores são ensinados a rejeitar o materialismo e a seguir um estilo de vida simples e frugal. Os Munis são conhecidos por suas atividades de recrutamento agressivas, muitas vezes usando táticas enganosas para atrair novos membros. A Igreja da Unificação também é conhecida por suas grandes cerimônias de casamento coletivo, onde centenas ou até milhares de pessoas são casados ao mesmo tempo. Ravidas Panth é um movimento religioso que se originou na Índia, baseado nas crenças e ensinamentos do santo Ravidas. Ravidas foi um poeta e místico indiano do século XV, que pregava a igualdade, a justiça social e a devoção de Deus. O Ravidas Panth acredita que Deus é amor e que todas as religiões ensinam o mesmo caminho para a salvação. Eles rejeitam um sistema de castas e pregam a igualdade e a fraternidade entre todos os seres humanos. O movimento também valoriza a educação e a libertação da opressão social e econômica. Os Michael Teachings, ensinos de Michael em português, são uma filosofia espiritual que se concentra no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Eles foram canalizados pelo grupo espiritual conhecido como The Michael Group, liderado por Chelsea Kin Yarbrough e seu marido, em meados dos anos 70. Os Michael Teachings são baseados na ideia de que cada pessoa tem uma essência espiritual única, ou alma, que se desenvolve através de muitas vidas. Eles ensinam que cada pessoa tem uma tarefa de vida, ou propósito espiritual,
que deve ser descoberto e cumprido. Os Mormons, fundamentalistas polígamos do deserto, são um grupo religioso que se originou a partir de dissidências da Igreja Mórmon, que rejeitaram a proibição da poligamia na igreja. Esse grupo é composto principalmente por membros das comunidades do sudoeste dos Estados Unidos, especialmente nos estados de Utah, Arizona e Texas. Eles acreditam que a poligamia é uma prática divinamente ordenada e que é um mandamento religioso para aqueles que desejam alcançar a salvação. As Appalachian Snake Churches são um grupo religioso cristão que pratica a adoração com serpentes venenosas. Acredita-se que a prática tenha se originado nas regiões dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, no início do século XX. Os fiéis acreditam que a prática de manusear cobras venenosas durante o culto é uma demonstração da fé em Deus. Eles também acreditam que a prática é uma manifestação do poder divino e que, se eles forem mordidos, a cura virá através da oração e da vontade de Deus. A Ghost Dance foi uma prática religiosa que surgiu entre os povos indígenas das grandes planícies da América do Norte, durante o final do século XIX. A crença central da Ghost Dance era que um dia os povos indígenas seriam libertados do sofrimento e opressão que experimentavam pelas mãos dos colonizadores brancos, e que seus ancestrais falecidos retornariam para restaurar o equilíbrio e a harmonia na Terra. Para alcançar isso, os praticantes da Ghost Dance dançavam em círculos enquanto cantavam e batiam tambores. A prática da Ghost Dance atraiu a atenção do governo dos Estados Unidos, que a considerou uma ameaça ao seu controle sobre as terras indígenas e a ordem pública. Em 1890, o exército americano massacrou centenas de indígenas. Apesar do trágico fim, a Ghost Dance teve um grande impacto na cultura e religião dos povos indígenas, e a sua mensagem de esperança e resistência continua a inspirar as comunidades indígenas até hoje. A Igreja Ortodoxa Grega Antiga é uma igreja cristã ortodoxa, que segue o calendário juliano em vez do calendário gregoriano, utilizado pela Igreja Ortodoxa Grega Oficial. O calendário gregoriano é uma reforma do calendário juliano, que corrige pequenos erros no cálculo do ano solar, que haviam se acumulado ao longo dos séculos. A maioria das igrejas ortodoxas adotou o calendário gregoriano em diferentes momentos, a partir do século XVI. No entanto, algumas igrejas ortodoxas continuaram a seguir o calendário juliano, acreditando que era importante manter a tradição e a continuidade com o passado. Essas igrejas são conhecidas como Igrejas Ortodoxas do Calendário Antigo. MHFM significa Most Holy Family Monastery, que é uma comunidade religiosa tradicionalista católica sede vacantista localizada em Fillmore, Nova York, nos Estados Unidos. A comunidade é liderada por Michael Dimond e Peter Dimond, irmãos que fundaram o Most Holy Family Monastery, em 1990. Os membros da comunidade acreditam que a Igreja Católica se desviou do ensinamento tradicional e autêntico da Igreja, e que a maioria dos papas não são verdadeiros papas, mas sim antipapas. O MHFM é conhecido por produzir e distribuir uma grande quantidade de material educativo, incluindo vídeos, livros e panfletos, para promover suas crenças e doutrinas. Os Branch Davidians foram um grupo religioso americano, fundado por David Koresh, em 1981, em Waco, Texas. Koresh alegou ser um profeta e líder espiritual, que estava cumprindo a missão divina de reunir os 144 mil escolhidos de Deus antes do fim do mundo. O grupo foi uma ramificação dos Davidians, que por sua vez era uma seita adventista do sétimo dia. Os Branch Davidians acreditavam em um conjunto de crenças apocalípticas e messiânicas, que incluíam a prática de poligamia e a proibição do uso de contraceptivos, além da crença em um líder divino e a necessidade de se preparar para a batalha final entre as forças do bem e do mal. Os Freedomites são um grupo religioso anarquista cristão que se originou no Canadá no início do século XX.
Eles se opunham às instituições e autoridades governamentais e religiosas, defendendo a liberdade individual, a igualdade social e a vida comunitária. Os Freedomites são conhecidos por suas práticas radicais de protesto, incluindo a nudez pública e o incêndio criminoso de propriedades. Eles acreditam em uma vida simples e em viver em comunidades autossuficientes, cultivando sua própria comida e roupas, e evitando a influência do mundo moderno e da tecnologia. The Source Family foi um grupo religioso que surgiu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na década de 70. O grupo foi fundado por um homem chamado James Edward Baker, também conhecido como Father Yod. Os membros da Source Family acreditavam em uma mistura de espiritualidade oriental e ocidental, com influências do hinduísmo, do esoterismo e da filosofia New Age. Eles praticavam meditação, yoga e alimentação vegetariana, e acreditavam em uma vida comunitária e em viver em harmonia com a natureza. A Source Family era conhecida por suas práticas excêntricas e também tinha uma banda de rock psicodélico chamada Yahowah 13, que lançou vários álbuns. Os Berghaus Barbers são um grupo religioso fundamentalista cristão, também conhecido como Amish de Berghaus. O grupo foi fundado por Sam Mollett, líder da comunidade que se autodenomina bispo. Os Berghaus Barbers seguem um estilo de vida austero, rejeitando tecnologia moderna, televisão, eletricidade e carros, entre outras coisas. Eles também aderem a uma interpretação rígida da Bíblia, que inclui a prática do batismo adulto e a rejeição de qualquer forma de violência. No entanto, em 2011, vários membros do grupo foram presos sob acusações de crimes graves. Os Children of God, ou Família Internacional, como se autodenominam atualmente, é um grupo religioso fundado em 1968 por David Berg, nos Estados Unidos. Berg afirmava ser um profeta e pregava uma mensagem de amor livre, que incluía práticas sexuais não convencionais e relacionamentos polígamos. Nos anos 70, a comunidade se expandiu rapidamente em todo o mundo, atraindo muitos seguidores jovens em busca de uma nova forma de espiritualidade. No entanto, a organização ficou conhecida por suas práticas sexuais controversas e por ser acusada de abuso de menores, lavagem cerebral e coerção. O Templo do Povo foi um grupo religioso fundado por Jim Jones. Já citei várias vezes no meu canal, então vou explicar bem mais ou menos. Jim Jones era um pilantra que enganou milhares de pessoas e após uma treta aí, mais de 900 pessoas tiraram a própria vida ingerindo veneno. Quem quiser ver mais detalhes, pesquisa aí nos vídeos de Iceberg. Os Siberian Old Believers são uma comunidade religiosa russa que se separou da Igreja Ortodoxa Russa no século XVII. Eles resistiram às mudanças litúrgicas e rejeitaram a autoridade da Igreja Ortodoxa Russa, mantendo-se fiéis às práticas e rituais antigos. Eles se estabeleceram em várias partes da Sibéria e mantiveram sua fé e tradições por séculos, mesmo quando foram perseguidos e reprimidos pelo governo czarista, e mais tarde pelo governo comunista. Os Siberian Old Believers são conhecidos por sua adesão rigorosa às tradições e costumes antigos, incluindo o uso de uma versão antiga do ritual da missa ortodoxa. NXIVM foi uma organização que se autodenominava um grupo de autoajuda, liderada por Keith Raniere. A organização foi fundada em 1998 e sua sede principal estava localizada em Albany, Nova York. O grupo promovia seminários, cursos e coaching pessoal, atraindo principalmente pessoas de negócios e celebridades. A NXIVM afirmava ensinar técnicas para alcançar o sucesso pessoal e profissional, mas na verdade era uma seita que abusava de seus membros e praticava lavagem cerebral. Soldados do Céu foi um grupo religioso xiita fundado no Iraque na década de 90. Em janeiro de 2007, os Soldados do Céu lançaram um ataque contra as forças de segurança iraquianas na cidade de Najaf, alegando que estavam iniciando uma revolta contra o governo iraquiano e os Estados Unidos.
O ataque foi rapidamente reprimido pelas forças iraquianas e americanas, e mais de 250 membros do grupo foram mortos. Eastern Lightning é um grupo religioso cristão da China, também conhecido como Igreja do Deus Todo-Poderoso. Eles acreditam que o seu fundador, Yang Xiangbin, é a reencarnação de Jesus Cristo e que ela veio à Terra para julgar a humanidade e salvar os fiéis. O grupo se tornou conhecido por seus métodos agressivos de recrutamento e por suas crenças controversas. Eles afirmam que a Bíblia não é mais relevante e que suas escrituras são a nova palavra de Deus. Além disso, eles são acusados de doutrinar seus membros com ensinamentos extremistas, como a rejeição à medicina ocidental e às autoridades governamentais. A família Manson foi um culto liderado por Charles Manson nos anos 60 nos Estados Unidos. Manson era um criminoso condenado que se autoproclamava líder espiritual e messiânico e acreditava em uma guerra racial iminente, que ele chamou de Helter Skelter, inspirado na música dos Beatles com o mesmo nome. Ele convenceu seus seguidores a cometer uma série de assassinatos brutalmente violentos em Los Angeles, incluindo o assassinato de Sharon Tate, esposa do cineasta Roman Polanski, e ela estava grávida de 8 meses. A família Manson se tornou um ícone cultural dos anos 60 e um símbolo do lado sombrio e violento do movimento hippie. Lev Tahor é um grupo religioso judaico ultra-ortodoxo que foi fundado na década de 80 em Israel. O grupo é conhecido por suas práticas extremamente conservadoras, que incluem o uso de roupas modestas, a segregação de gênero e a proibição de televisão, internet e outras formas de entretenimento moderno. Também é conhecido por suas opiniões controversas sobre a educação, a medicina e outras questões. A família LeBaron é uma família mórmon fundamentalista que vive no México e nos Estados Unidos. Sua doutrina incluía a poligamia, o patriarcado e a crença de que a segunda vinda de Jesus Cristo estava próxima. A família LeBaron cresceu e se dividiu em várias facções, com membros vivendo principalmente no México e Estados Unidos. Marcus Wesson foi um líder de culto na Califórnia, nos Estados Unidos, que se tornou notório pelo assassinato de seus 9 filhos e netos em 2004. Ele se autodenominava Deus e acreditava que tinha o direito de controlar a vida de seus seguidores, muitos dos quais eram seus próprios filhos e enteados. Wesson praticava a poligamia e acreditava uma mistura de religiões e crenças espirituais, incluindo o cristianismo, ocultismo e voodoo. Ant Hill Kids foi um culto liderado por Rock Theriot. Ele se autoproclamava profeta e afirmava ter poderes divinos, inclusive ser imortal. Ele acreditava que a única forma de alcançar a salvação era através do sofrimento, e assim impunha a seus seguidores uma série de abusos e rituais dolorosos. Os membros do culto viviam isolados em uma comunidade rural, onde Theriot mantinha controle total sobre suas vidas. Ele praticava a poligamia e mantinha relações com suas seguidoras, muitas das quais eram menores de idade. Além disso, ele realizava cirurgias e tratamentos médicos com métodos bizarros, frequentemente causando mutilações e até mesmo a morte de seus seguidores. Juhayman Al-Otaibi foi um líder religioso saudita que liderou o cerco à Grande Mesquita de Meca em novembro de 1979. Al-Otaibi e seus seguidores pertenciam a um grupo fundamentalista islâmico, conhecido como Jamaat al-Muslimin, que pregava a restauração da pureza do Islã e a expulsão das influências ocidentais da Arábia Saudita. No dia 20 de novembro de 1979, Al-Otaibi e cerca de 500 seguidores armados entraram na Grande Mesquita de Meca, tomaram reféns e declararam a vinda do Mahdi, o Messias muçulmano, e o início do fim dos tempos. O cerco durou várias semanas e resultou na morte de centenas de pessoas, incluindo Al-Otaibi e muitos de seus seguidores. Heaven's Gate foi um grupo religioso americano que ganhou notoriedade mundial em 1997, quando 39 de seus membros tiraram as próprias vidas. Os membros de Heaven's Gate
acreditavam que a Terra estava prestes a ser reciclada e que eles teriam a chance de transcender para um reino superior, desde que tirassem as próprias vidas. Eles acreditavam que seus corpos eram apenas veículos, temporários, e que ao deixá-los seriam capazes de ascender para o nível seguinte da existência. Alguns dos sobreviventes continuaram a seguir os ensinamentos do grupo, enquanto outros tentaram se distanciar completamente da seita. O culto do leopardo, também conhecido como Mazoe, foi um culto que surgiu em 1980 no Zimbábue e durou até a década de 90. Foi liderado por um ex-policial chamado Chipangano, que afirmava ser um profeta e ter o poder de transformar os membros do culto em leopardo, concedendo-lhes a capacidade de se comunicar com animais e se tornarem invisíveis. O culto do leopardo acreditava que o Zimbábue estava sendo governado por um governo opressivo, liderado por uma elite branca, e que a única forma de mudar o país seria através da realização de rituais secretos, que envolviam a dança do leopardo e o consumo de sangue animal. O termo Illuminati tem sido usado para se referir a diversos grupos ao longo da história, mas o mais famoso e frequentemente citado é o dos Illuminati bávaros, uma sociedade secreta na Baviera, no final do século XVIII. No entanto, existem muitas teorias e crenças que afirmam que os Illuminati ainda existem e estão trabalhando ativamente para controlar eventos mundiais e governos por trás das cenas. Essas teorias frequentemente envolvem alegações de uma elite poderosa e sombria, que busca criar uma nova ordem mundial e exercer controle sobre as massas. Bom, esse vídeo é para falar sobre cultos e religiões amplamente conhecidos, mas imagina os desconhecidos. O seu vizinho, por exemplo, pode ser líder de uma seita religiosa e você não sabe ainda. Nossa, que jornada que foi esse vídeo. Eu quero agradecer de verdade por continuarem me assistindo e apoiando. Me sigam lá no Instagram, @PedroNosRins. Por favor, considere se inscrever no meu canal e ajudar compartilhando o vídeo para seus conhecidos e familiares. Eu queria muito chegar aos 50 mil inscritos até o final do ano. É minha meta. Obrigado pela presença de todos e até mais.